Pense por um momento. Se Deus é realmente bom, todo-poderoso e amoroso, por que há tanto sofrimento no mundo? Por que crianças inocentes adoecem? Por que desastres naturais devastam nações inteiras? Essas perguntas já passaram pela sua mente? Se sim, você não está sozinho. Durante séculos, filósofos, teólogos e pessoas comuns se perguntaram: como reconciliar a existência de um Deus bom com a presença do mal? E hoje, vamos explorar esse tema profundamente, trazendo revelações que podem transformar a maneira como você entende a história e sua própria vida. Antes de continuarmos, quero te convidar a fazer parte da nossa jornada de descobertas aqui no canal Além da Bíblia Cortes. Inscreva-se agora, deixe um like, comente suas reflexões e compartilhe este vídeo com quem você acredita que precisa ouvir essa mensagem. Prometo a você que a última parte deste vídeo será a mais impactante e reveladora, então fique comigo até o final. Agora, voltando à questão principal: como um Deus bom pode permitir o mal? Para começarmos, é importante compreender como essa pergunta foi abordada ao longo da história. No Antigo Testamento, livros como o de Jó exploram diretamente essa questão. Jó era um homem justo que sofreu terrivelmente, perdendo tudo o que tinha: sua família, seus bens e sua saúde. Em Jó, capítulo 1, versículo 8, Deus o descreve como íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. No entanto, permitiu que Satanás o testasse. Por quê? Essa narrativa já sugere que a existência do mal pode ter um propósito maior, ainda que esse propósito seja incompreensível para nós. Mas será que a visão tradicional é suficiente para responder à questão? Muitos estudiosos da crítica histórico-acadêmica desafiam interpretações simplistas. Bart Ehrman, renomado estudioso do Novo Testamento, argumenta que as Escrituras refletem não apenas a vontade divina, mas também as complexidades humanas e culturais do período em que foram escritas. Segundo Ehrman, a existência do mal não deve ser vista apenas como uma prova de fé, mas como um reflexo das lutas internas e externas da humanidade. Essa perspectiva nos convida a examinar a Bíblia com um olhar mais crítico e questionador. Além disso, quando olhamos para a história da humanidade, percebemos que o conceito de mal muitas vezes está ligado a contextos culturais e sociais específicos. No Antigo Oriente Próximo, por exemplo, o mal era frequentemente associado a forças caóticas que ameaçavam a ordem estabelecida. Nos textos mesopotâmicos, como a Epopeia de Gilgamesh, vemos deuses lidando com forças destrutivas que fogem ao controle. No entanto, no relato bíblico de Gênesis capítulo 1, versículo 31, lemos que Deus viu tudo o que tinha feito e declarou que era muito bom. Isso levanta a pergunta: se a criação era originalmente boa, de onde vem o mal? A teologia cristã tradicional frequentemente aponta para o livre-arbítrio como a resposta. De acordo com essa visão, Deus deu à humanidade a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e foi essa liberdade que permitiu a entrada do pecado no mundo. Romanos capítulo 5, versículo 12 afirma: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa explicação, embora poderosa, não responde completamente a uma questão mais profunda. Por que Deus criaria seres com a capacidade de fazer escolhas que resultassem em tanto sofrimento? Para aprofundar essa reflexão, precisamos considerar também o impacto do mal em nossa compreensão da justiça divina. O teólogo alemão Jürgen Moltmann, em sua obra O Deus Crucificado, propõe que Deus não é indiferente ao sofrimento humano. Pelo contrário, ele participa dele. A crucificação de Jesus é o maior exemplo disso. Deus assumindo o sofrimento para redimir a humanidade. Mas será que isso é suficiente para justificar o mal?
Será que o sofrimento humano tem um propósito divino ou é simplesmente um subproduto da liberdade e da natureza imperfeita do mundo? Pense nisso. Se Deus é onisciente, ele já sabia que o mal existiria ao criar o mundo. Isso significa que ele aceitou o risco, talvez com a esperança de que o bem maior prevalecesse. Isso nos leva a uma nova perspectiva. E se o mal não for apenas uma consequência, mas uma oportunidade para crescimento e transformação? Essa visão, embora reconfortante para alguns, não é unânime. Muitos argumentam que não há explicação que justifique o sofrimento de inocentes. Afinal, que tipo de crescimento poderia compensar tanta dor? E você, o que pensa sobre isso? Por que um Deus bom permitiria o mal? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você enxerga essa questão tão profunda e desafiadora. No próximo trecho, vamos explorar as implicações dessa pergunta em nossa visão da justiça divina e na maneira como vivemos nossas vidas. Não perca, porque algumas das respostas mais surpreendentes ainda estão por vir. Até agora, refletimos sobre a origem do mal e sobre como diferentes perspectivas bíblicas e acadêmicas abordam essa questão. Mas para realmente entendermos por que um Deus bom permite o mal, precisamos aprofundar nosso olhar sobre como as Escrituras e a história humana lidam com a tensão entre justiça divina e sofrimento. Se a ideia de um Deus justo é central para muitas crenças, por que tantas vezes o mundo parece tão injusto? No livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 14, encontramos um versículo que ressoa profundamente. Há justos que perecem com a sua justiça, e há ímpios que prolongam a vida com a sua maldade. Essa observação, feita há milhares de anos, ainda reflete nossa experiência moderna. Porque o bem não é sempre recompensado e o mal não é sempre punido. A narrativa tradicional nos oferece respostas que giram em torno da soberania de Deus, mas estudiosos da crítica histórico-acadêmica sugerem que esses textos também refletem as lutas existenciais das comunidades que os produziram. É aqui que entra a visão de Karen Armstrong, uma das principais estudiosas da história das religiões. Em sua análise, ela argumenta que as escrituras bíblicas frequentemente foram moldadas por um desejo de encontrar sentido em meio ao caos. Durante o exílio na Babilônia, por exemplo, os israelitas enfrentaram não apenas a perda de sua terra, mas também o questionamento profundo sobre a justiça de Deus. Foi nesse contexto que muitos textos, como os profetas Isaías e Jeremias, assumiram uma posição mais crítica, sugerindo que o sofrimento era resultado do pecado coletivo. Mas será que isso basta para explicar o sofrimento de inocentes? Um dos exemplos mais desafiadores está em Lamentações, capítulo 2, versículo 11, onde o autor descreve crianças desmaiando de fome nas ruas. Aqui, o sofrimento não parece ter propósito ou explicação. Essa realidade brutal levanta uma questão ainda mais profunda. Se Deus permite o mal como uma forma de disciplina ou teste, como entender os casos em que o sofrimento parece gratuito e sem sentido? É nesse ponto que muitos filósofos como Epicuro levantaram o famoso paradoxo. Se Deus é onipotente, ele pode eliminar o mal. Se é benevolente, deseja fazê-lo. Então por que o mal existe? A filosofia cristã clássica, especialmente nas obras de Santo Agostinho, tentou responder a esse dilema. Para Agostinho, o mal não é uma entidade em si, mas a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência de luz. Essa ideia, conhecida como teodiceia agostiniana, argumenta que Deus permite o mal porque ele é necessário para que o bem maior, como a liberdade humana e o crescimento moral, possa existir. Mas até essa explicação tem suas limitações. Afinal, o que dizer do sofrimento de quem não tem escolha, como crianças ou vítimas de catástrofes naturais? Aqui, precisamos considerar outra abordagem. E se o mal for mais do que uma questão teológica?
A arqueologia e a crítica textual revelam que muitas das narrativas bíblicas foram influenciadas por contextos culturais específicos. A história de Jó, por exemplo, pode ser vista como uma reelaboração de temas encontrados em textos da Mesopotâmia, onde deuses testavam a humanidade para avaliar sua lealdade. Nesse sentido, a Bíblia não oferece apenas respostas universais, mas também reflexões moldadas pelas experiências humanas ao longo dos séculos. Voltando ao Novo Testamento, encontramos uma visão que desafia as explicações simplistas. Em João capítulo 9, versículo 2, os discípulos perguntam a Jesus sobre um homem cego de nascença. Quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? A resposta de Jesus é surpreendente. Nem ele pecou nem seus pais, mas foi para que as obras de Deus se manifestassem nele. Aqui vemos um deslocamento na perspectiva. O sofrimento não é necessariamente uma punição ou consequência, mas uma oportunidade para a manifestação divina. Porém, essa resposta também é desafiadora. Será que todas as tragédias têm um propósito maior? Essa visão é suficiente para confortar aqueles que enfrentam perdas irreparáveis? A crítica acadêmica muitas vezes rejeita a ideia de que todo sofrimento deve ser justificado teologicamente. Em vez disso, sugere que as Escrituras refletem uma tentativa humana de encontrar significado em um mundo muitas vezes incompreensível. Pense agora em sua própria vida. Quantas vezes você enfrentou momentos de dor e questionou o porquê? Será que o mal que enfrentamos é parte de um plano divino? Ou será que vivemos em um mundo que funciona de maneira independente, onde o mal é uma consequência natural de um universo imperfeito? Essas são perguntas que não podem ser respondidas de forma definitiva, mas que nos convidam a refletir sobre nossa relação com Deus e com o mundo. Compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que todo sofrimento tem um propósito ou acha que algumas dores são simplesmente o resultado do acaso? No próximo trecho, exploraremos a relação entre livre-arbítrio e a responsabilidade divina de uma forma que pode transformar sua maneira de enxergar essa questão. Não perca, porque estamos apenas começando a desvendar os mistérios dessa pergunta tão antiga e profunda. Agora que mergulhamos nas complexidades históricas e teológicas do problema do mal, é hora de abordar uma questão central. Qual é o papel do livre-arbítrio na existência do mal? E mais importante, até que ponto Deus é responsável por permitir que escolhas humanas gerem tanto sofrimento? O conceito de livre-arbítrio é fundamental para muitas tradições religiosas. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, em Gênesis, capítulo 2, versículo 16, vemos Deus dando uma escolha a Adão e Eva. De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Essa liberdade de escolha é frequentemente apresentada como a base para a responsabilidade humana. Contudo, ela também levanta um ponto controverso. Se Deus sabia que a escolha errada resultaria em tragédia, por que permitiu que essa possibilidade existisse? Essa pergunta é abordada por filósofos como Alvin Plantinga, que defende que o livre-arbítrio é um bem tão valioso que até mesmo Deus optaria por permitir o mal, desde que os humanos tivessem liberdade genuína. Para Plantinga, um mundo onde somos livres para escolher o bem ou o mal é superior a um mundo onde somos programados para agir apenas de forma virtuosa. Mas isso significa que Deus escolheu correr o risco do mal para preservar nossa liberdade? Se sim, isso nos leva a outra questão. Até que ponto essa liberdade é justa quando muitos sofrem pelas escolhas de outros? Considere, por exemplo, as guerras, a escravidão e o genocídio ao longo da história. Será que todas essas atrocidades podem ser justificadas pela necessidade de preservar o livre-arbítrio? O teólogo John Hick oferece uma visão alternativa.
Ele sugere que o mundo é uma espécie de vale de desenvolvimento, onde o mal e o sofrimento existem para nos moldar espiritualmente. De acordo com Rick, sem desafios e adversidades, não poderíamos nos tornar plenamente humanos. Essa ideia ecoa em Romanos capítulo 5, versículos 3 a 4. Sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, caráter, e o caráter, esperança. Porém, essa explicação também encontra resistência, especialmente quando aplicada a situações extremas de sofrimento. Será que uma criança que morre de fome ou uma vítima de violência brutal realmente precisa passar por isso para o desenvolvimento de alguém? Essa linha de pensamento muitas vezes é criticada por minimizar a gravidade do sofrimento humano. É nesse ponto que os críticos históricos oferecem outra perspectiva. Talvez o problema do mal não seja apenas teológico, mas também profundamente humano. A partir de uma abordagem acadêmica, podemos observar que muitas das explicações bíblicas para o sofrimento foram moldadas por culturas que enfrentavam crises profundas. Por exemplo, o exílio babilônico, um dos momentos mais traumáticos da história de Israel, levou-a à formulação de narrativas que buscavam dar sentido à desolação. Em textos como Isaías capítulo 45, versículo 7, encontramos uma afirmação surpreendente. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse versículo parece sugerir que Deus não apenas permite o mal, mas também o cria. Essa visão contrasta fortemente com a ideia de um Deus puramente benevolente. Para estudiosos como James Kugel, esse paradoxo reflete uma tentativa dos antigos israelitas de lidar com a realidade de um mundo imprevisível e às vezes cruel. Em vez de separar Deus do mal, eles o viam como soberano sobre todas as coisas, até mesmo sobre o sofrimento. Mas será que essa explicação é suficiente para nós hoje, em um mundo onde buscamos respostas racionais e empáticas? Ao mesmo tempo, não podemos ignorar o impacto do mal na nossa compreensão da responsabilidade humana. Se Deus deu aos seres humanos liberdade, então também nos deu a responsabilidade de agir com justiça e compaixão. Isso nos leva a uma reflexão prática. Quantos dos males que enfrentamos são resultado direto de nossas escolhas? Problemas como mudanças climáticas, desigualdade social e conflitos armados muitas vezes têm suas raízes em decisões humanas. Será que estamos culpando Deus pelo que é, na verdade, uma consequência de nossa própria negligência e egoísmo? Essa linha de pensamento nos desafia a olhar para dentro. Em vez de perguntar apenas por que Deus permite o mal, talvez devêssemos perguntar o que estamos fazendo para combater o mal que existe. A Bíblia, em várias passagens, nos chama a sermos agentes de mudança. Em Miqueias, capítulo 6, versículo 8, lemos: Ele te mostrou, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pense nisso. E se a existência do mal não for apenas um teste divino, mas um chamado à ação? Será que estamos cumprindo nosso papel como co-criadores de um mundo melhor? Ou estamos simplesmente esperando que Deus resolva todos os problemas? Essa é uma reflexão que pode mudar não apenas a maneira como enxergamos o mal, mas também como vivemos nossas vidas. E você, o que acha? O mal é uma prova da liberdade humana ou algo que Deus permite para moldar nosso caráter? Deixe sua opinião nos comentários. No próximo trecho, vamos explorar a pergunta mais intrigante de todas. Será que o mal, em última instância, pode ser redimido? A resposta pode surpreender você. Não saia daqui, porque o melhor ainda está por vir. Chegamos ao ponto mais profundo dessa jornada, a possibilidade de redenção do mal. Se Deus é bom e soberano,
Será que ele tem um plano para transformar todo sofrimento, toda dor e até mesmo o mal em algo que sirva a um propósito maior? Essa é uma questão que desafia nossa compreensão, mas que também pode oferecer esperança em meio à escuridão. Pense nas histórias mais impactantes da Bíblia. Uma delas é a de José, descrita em Gênesis capítulo 50, versículo 20, onde ele diz aos seus irmãos: Vós bem intentastes mal contra mim. Porém, Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo numeroso. José foi traído, vendido como escravo e injustamente preso, mas sua história culmina em redenção. Essa narrativa nos convida a acreditar que o mal pode ser reconfigurado para produzir algo bom. Porém, será que essa ideia se aplica a todo o sofrimento? Será que todas as tragédias podem ser redimidas? Para abordar essa questão, precisamos olhar para a figura central do cristianismo, Jesus Cristo. A crucificação de Jesus é talvez o exemplo mais poderoso de como o mal aparente pode ser transformado em uma vitória. Na visão cristã, a morte de Jesus, um evento repleto de injustiça e dor, trouxe redenção e esperança à humanidade. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, lemos: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa, porém, não elimina a dor do presente. A teóloga Dorothy Sölle argumenta que a fé cristã não é uma negação do sofrimento, mas uma afirmação de que Deus está presente nele. Para Sölle, o sofrimento de Cristo é a prova de que Deus não está distante de nossas lutas. Ele está conosco, sofrendo ao nosso lado. Mas será que isso é suficiente para justificar o mal? Será que a ideia de redenção pode realmente oferecer consolo a quem enfrenta tragédias devastadoras? Sob uma perspectiva acadêmica, alguns estudiosos sugerem que a redenção do mal é uma construção que busca dar sentido ao caos. Elaine Pagels, renomada estudiosa do cristianismo primitivo, observa que muitas das primeiras comunidades cristãs enfrentaram perseguições brutais. Para elas, a ideia de que o sofrimento poderia ter um propósito redentor era uma fonte de força e resiliência. Mas ela também adverte que essa visão pode ser perigosa, pois corre o risco de justificar injustiças ao invés de combatê-las. Essa crítica nos leva a uma pergunta crucial. Será que a ideia de redenção nos leva a aceitar o mal passivamente, esperando que Deus transforme tudo no final? Ou será que ela nos chama a agir, a ser instrumentos dessa transformação? Em Mateus capítulo 25, versículos 35 a 40, Jesus nos lembra que nossa missão é cuidar dos necessitados, alimentar os famintos e acolher os desamparados. Em outras palavras, a redenção do mal começa com nossas próprias ações. Mas e o mal que está além do nosso controle? Desastres naturais, doenças incuráveis, tragédias que parecem totalmente aleatórias. Será que esses também podem ser redimidos? Aqui, voltamos à ideia de mistério. O teólogo Karl Barth afirmou que há aspectos da vontade de Deus que estão além da nossa compreensão. Para Barth, o mal não é algo que podemos explicar completamente, mas algo que Deus, em sua soberania, promete transformar. E talvez seja isso que mais desafia nossa fé. Acreditar que, mesmo nas situações mais sombrias, há esperança. Pense na promessa descrita em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa visão de um futuro onde todo mal será derrotado e toda dor será curada, nos convida a olhar além do presente para uma realidade que ainda não podemos ver, mas que podemos esperar. E você? Como enxerga essa promessa? Acredita que o mal pode ser redimido ou que algumas dores são simplesmente irreparáveis? Compartilhe sua opinião nos comentários. Sua reflexão é fundamental para continuar esse diálogo. Ao encerrarmos essa jornada, quero te agradecer por ter ficado até aqui.
Se essa discussão despertou algo em você, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe seu like, compartilhe este vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar dessa mensagem e, claro, comente suas reflexões. Na tela final, você encontrará 2 vídeos que continuam essa conversa. Em um, exploramos as implicações da justiça divina no julgamento final, e no outro, discutimos os mistérios da criação sob a perspectiva da análise crítica histórica. Não deixe de assistir, porque esses temas complementam e aprofundam tudo o que vimos hoje. Lembre-se, o conhecimento transforma e a reflexão nos aproxima da verdade.